Boa noite. Vamos aguardar mais um minutinho para iniciar o nosso encontro da noite de hoje. Boa noite a todos os irmãos presentes aqui na nossa sede, boa noite a todos os que estão na nossa plataforma, sejam todos muito bem-vindos. No dia de hoje nós temos aquele encontro onde a exposição doutrinária é de forma dialogada. Hoje será apresentado o tema pelo nosso irmão Marcelo. Nós, então, iniciamos, como sempre, o nosso trabalho com uma prece. O Marcelo desenvolverá o assunto da noite de hoje de forma dialogada, com a participação de todos nós, dos presentes e dos que estão na plataforma. Depois nós temos aquele momento do prece para os nossos irmãos suicidas, uma irradiação. Então, aqueles que desejarem preparar uma aguinha para magnetizar, estiverem lá no final do trabalho, receptivos para receberem o passe, que nós possamos, então, através desses poucos minutos que aqui estaremos reunidos, estarmos todos receptivos e voltados para o nosso Mestre Jesus. Então, vamos iniciar o nosso encontro, rogando a assistência espiritual, chamando a presença da nossa corrente de amor e de luz, sem pedirmos, porque o nosso Criador sabe exatamente quais as necessidades de cada um de nós. Então não pediremos a Deus, apenas agradeceremos ao Pai pela oportunidade sublime de aqui estarmos, dedicando esses minutos a este encontro salutar, para reflexões salutares, para reflexões que certamente irão agregar ao nosso saber espiritual, trazendo-nos a paz, a serenidade, a harmonia, buscando o equilíbrio da nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, e assim entregando-nos a estes momentos benditos, pedimos permissão ao nosso Pai e a esta corrente bendita para darmos por iniciado o nosso encontro, o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, a partir de agora, com a palavra, o nosso irmão Marcelo. Boa palestra, Marcelo. Obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pessoal aqui que está presente na sede da nossa sociedade e aqueles que estão nos acompanhando pela plataforma do Facebook. Como a Regiane comentou, a nossa atividade de hoje, sempre é bom lembrar, ela é uma atividade dialogada, onde eu sou aqui apenas o condutor da nossa conversa. Nós elegemos um tema que está previsto lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema ele vem em forma de um questionamento, de uma pergunta, e a partir daí nós construímos então a nossa conversa aqui e o entendimento que nós vamos produzir justamente acerca desse tema que é proposto. O tema de hoje ele está previsto lá no capítulo 7, o item 11, é uma mensagem de Lacordaire, em Paris, em 1863. É uma mensagem bem longa, que fala do orgulho e da humildade. Eu não vou, obviamente, ler toda a mensagem. Vou ler apenas um trecho que eu escolhi aqui, que eu separei. A partir daí, então, eu formulo o questionamento e a gente começa a nossa conversa. Então diz o Espírito: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus los retira, o acusam de injustiça.
ó irrisão e cegueira. Pois então, Deus vos distingue pelos corpos, o envoltório do pobre não é mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Essa então é uma passagem dessa mensagem que discorre acerca da humildade e do orgulho. Fala bastante sobre a diferença entre orgulho e humildade, e nós vamos tratar aqui do orgulho. Vamos tratar do orgulho porque esta é um defeito de caráter que nós temos muito mais presentes do que a virtude da humildade. Então, para a gente trabalhar e tentar melhorar, a gente elege então falar sobre o orgulho. Que segundo os espíritos, juntamente com seu irmão gêmeo egoísmo, são os dois maiores maus da humanidade. São os dois principais defeitos que nós precisamos trabalhar. São a gênese de todos os outros defeitos humanos. Então a gente elegeu esse tema do orgulho, porque além de estar muito presente no nosso dia a dia, ele vem se acirrando muito nas nossas relações humanas, e a gente precisa falar a respeito disso. Porque quando a gente trata de um assunto, a gente fala a respeito de um assunto, a gente começa a encontrar soluções. Por isso que eu escolhi esse tema. Eu acho que é bem apropriado para os nossos dias de hoje. Então a pergunta do nosso trabalho vem da seguinte forma: como o orgulho se manifesta no nosso dia a dia? Nós chegamos à conclusão então de que somos todos orgulhosos. Nesse plano em que estamos encarnados, nós vivemos com essa chaga do orgulho. Mas a gente consegue perceber esse orgulho no nosso dia a dia? Como é que ele se manifesta? Este é o questionamento que a gente vai tentar desenvolver aqui hoje. Já temos um comentário do Paulo. De uma maneira geral, nós não percebemos o orgulho que temos em nós. Não percebemos, Paulo. Quem percebe é o outro. Isso é uma característica do orgulho também, já. Pois é. Eu nego. Nego. A negação. Isso. Então, de uma forma geral, a gente não percebe. Eu atuo, ajo na minha vida, nas minhas relações, com um orgulho que sequer eu percebo. Isso. Mas os outros percebem. Os outros percebem. E nos apontam, invariavelmente. Muitas vezes. Muitas vezes. E o que acontece quando nos apontam? Qual é a nossa reação, invariavelmente? Quando esse orgulho é muito forte, eu me retiro. Ficamos ofendidos também, achando que não. Imagina eu ser orgulhoso. Então nós repudiamos essa informação. Repudiamos, nós não temos, então, a humildade A gente não enxerga isso. humildade de receber a crítica e tratar de resolver essa situação. Nós, então, dobramos a aposta no orgulho. Somos mais orgulhosos ao não receber a crítica de que deveríamos tratar essa situação. E uma pergunta que geralmente o orgulhoso faz é: quem é tu para me apontar? Bom, isso manifesta mais uma vez orgulho, porque ele se coloca numa posição superior àquele que está criticando. Mas é como o orgulho ele realmente ele envolve a gente, né? Ele toma conta do ser. Em todas as manifestações ele se faz presente. E quando ele vai ser criticado, ele recrudesce, aumenta e responde com mais orgulho ainda. Mais orgulho. Enquanto não houver a conscientização de que somos orgulhosos, não tem como acontecer algum tipo de mudança nesse sentido. Então, a Regiane está nos colocando então que o primeiro passo para tratar dessa questão do orgulho é reconhecer. Isso é um ato de humildade, né? Certo. Fala, Luiz. Na verdade, isso passa por uma etapa que é se conhecer. Sim. E essa etapa de conhecer-se é fazer uma leitura, dos nossos atos no cotidiano. Sim. Será que eu fui realmente uma pessoa orgulhosa durante o dia? Será que eu atendi as necessidades? E aí a gente precisa, seguir o roteiro de moralidade do Evangelho. Como é que é essa sugestão, Luiz? Então, fazer um inventário diário lá no fim do dia. Exatamente. E analisar as situações que eu estive envolvido. Exatamente, isso está no capítulo 17, que é o homem de bem. O homem de bem é aquele que, ao final do dia, faz uma leitura de todas as suas ações e identifica
se ele atendeu rigorosamente todas aquelas etapas como homem de bem, fazendo bem ao próximo. Certo. Isso é um ato também de humildade, voltando ao que a Jane disse. Porque no momento em que eu resolvo me autoconhecer e me autoanalisar e estar aberto a receber a crítica, mesmo minha, né? Porque às vezes a crítica vem de nós mesmos, né? A autocrítica. E reconhecer as minhas incorreções e tentar modificá-las é um ato também de humildade. Já está desenvolvendo Já, a humildade. já estou desenvolvendo, né? Pois bem, fale, Jane. Quando eu não valorizo o ponto de vista do outro. Quando eu acho que só o meu ponto de vista é válido. É o correto. Né? Uhum. E eu não tento entender, pode ser que haja outra forma, pode ser que não seja como eu penso. Sim, Né? sim. Eu acredito que isso é orgulho, ou vaidade, não sei. Uma mistura dos dois. Sim, pode ser também. Né? A Jane nos comenta aqui então que deixar de reconhecer que um pensamento diverso do meu também possa estar correto, insistir que apenas eu penso corretamente, é uma manifestação do orgulho, né? Tem comentário aqui da Maria Lúcia. Hum. Quando eu julgo o outro, eu me sinto melhor e acima dele. E me sinto muito capaz. Então estou sendo orgulhoso a ponto de ter condições de julgar. Sim, é parecido com o comentário que a Jane nos colocou anteriormente. Aquele que passa o tempo todo julgando os atos, os pensamentos, as relações dos outros, é um orgulhoso. Porque ele, no momento em que ele profere um julgamento, implicitamente ele está se colocando na posição de dizer que, bom, ele está fazendo aquela situação errada, eu não faria essa situação errada. Eu não cometeria aquele equívoco que ele está cometendo. Quando bem a gente sabe que talvez se estivesse na mesma condição, com a mesma pressão, talvez cometesse o mesmo erro ou até pior. Né? Certo? Mais algum comentário na internet? Não? Bom, então assim, o questionamento é como o orgulho se manifesta no nosso dia a dia. Eu tenho aqui uma subpergunta. Na nossa família, a gente tem orgulho? Lá na nossa relação com a esposa, com os filhos? Será que a gente é orgulhoso nessas relações? Com certeza. Acha... Especialmente os pais, né, que se colocam normalmente numa condição de superioridade com relação aos filhos. Sim. E muitas vezes a gente sabe que existem espíritos filhos que são superiores aos espíritos pais naquela relação. E às vezes não tem a humildade de reconhecer que o filho esteja mais preparado, em que em determinadas situações o entendimento do filho é mais adequado do que o dos pais. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Evidentemente que nós temos que atentar para as situações, né? A relação pai e filho, ela, né, intrinsecamente diz que o pai deve cuidar do filho, deve orientar nas situações diárias. Sim. Mas pontualmente existem situações em que os filhos estão mais corretos do que o filho, né? Porque, como a Regiane disse, nós somos espíritos que estamos reencarnando com vivências diversas. E às vezes um filho vem, muitas vezes, para orientar os pais. Né? Então a gente tem que atentar para isso também, né? Paulo, queria comentar alguma coisa? Não? Mais algum exemplo de orgulho na família? Entre cônjuges? Eu poderia fazer uma pergunta. Talvez aí os nossos amigos da internet possam nos responder. Vamos lá, Paulo. É possível ser caridoso sendo orgulhoso ao mesmo tempo? Boa pergunta do Paulo. Eu acredito que não, né? Não casa, né? Não casa. Não, ele acha que está fazendo caridade, mas não está. Faz a caridade por orgulho, para ser visto, para ser notado. Aí vai com a vaidade. A caridade vai ser feita, o bem vai ser feito. Agora, o mérito por essa atitude já talvez não seja o mesmo do ato da caridade sem esse... Vamos tratar das relações entre a criatura que faz a caridade, não a que recebe. Certo, aí o mérito está todo desfeito, porque a atitude ela já foi intentada tendo... A intenção de fazer já... o pré-requisito dela não foi a caridade, foi o orgulho, né? A vaidade. A caridade é humilde. Né? Como? A caridade é humilde. A caridade é humilde, quando a caridade é verdadeira, aquele que está fazendo, ele
ele, como é que eu vou dizer, ele entende que é ele que está recebendo, que ele não está dando nada, que ele está fazendo. Ele entende que está recebendo, ele é que está sendo beneficiado. Né? Sim. Então, acho que a verdadeira caridade é humilde. É humilde, né? Eu volto para a questão da família, né? Porque nós passamos a maior parte do nosso tempo com a família, né? E ali é onde nós devemos exercitar as nossas virtudes. Ao contrário, nós exercitamos os nossos defeitos na família. Certamente com orgulho a gente exercita bastante também, né? Eu queria tentar esclarecer com vocês aqui como é que esse orgulho se manifesta na família. A Regiane deu o caso, a situação ali dos pais com os filhos. Mas é só nessa situação ou a gente tem algumas outras hipóteses também? Os casais também. Casais. O marido e a mulher. Marido e a mulher. Aquela Que coisa vivem em pé de guerra. Aquela coisa imposta da posse. Da posse. Né? Um orgulho que leva a pessoa a se considerar dona, Ciúme. proprietária da outra pessoa. Isso é orgulho. É meu. Ninguém pode tocar. É isso. Né? Daí Tem que fazer o que eu transcende-se. determino. E na hora que eu quero. Na hora que eu quero e como eu quero. Isso é uma manifestação de orgulho. Isso é uma manifestação de orgulho. Veja, a gente reproduz na sociedade os comportamentos que nós temos na família, não é, Luiz? Então o Luiz está aqui me olhando, concordando, né? Certamente, Marcelo. O ciúme é uma manifestação de orgulho. Com certeza. Claro que é, Né? sim. Porque A pessoa que está com ciúme não é. para a pessoa que está com ciúme, Não, mas o orgulhoso invariavelmente não acha que está agindo com orgulho, né? ela acha que o problema está no outro. Ele Sim. que fez coisas para Para causar aquela situação. ciúme, exatamente. Aí ela vai cobrar do outro. Uhum. E aí é que entra as grandes divergências, né, na família. Porque as posições são totalmente diferentes. Né? O que está com orgulho está enxergando que o problema está no outro. E o outro está percebendo o orgulho. Né? Como Sim. resolve isso? Boa pergunta, Luiz. Como é que resolve isso? Como resolve isso? Desenvolvendo a humildade. Desenvolvendo a humildade. Voltamos então para o grande remédio do orgulho, que é a humildade. Mas então, como desenvolver a humildade, Paulo? Bem, aí vai precisar muita vontade Muita vontade, e autoconhecimento. autoconhecimento e vontade. Só isso basta? Não, ele precisa se amar, Se amar. porque geralmente o orgulhoso não se ama. Bom ponto. Desenvolva, Paulo. Por que ele não se ama? Porque quando ele externaliza o orgulho, ele está fazendo um malefício para ele mesmo. Sim, Porque é o que ele está semeando, vai colher. sim. Então, quando não se chega nesse entendimento de que o que eu estou fazendo para o outro é prejudicial e quem vai recolher o prejuízo sou eu, isso é orgulho. Sim. Eu nego isso. E a humildade vai fazer com que eu me conheça e trabalhe essa vigilância nas manifestações do orgulho. Muito bom, Paulo. O primeiro Luiz, depois a Jane, por favor. Na verdade, a humildade dói no orgulhoso. Ele sente uma dor das maiores quando ele passa por esse estado de humildade. Uhum. Então essa dor ele não quer sentir. Uhum. Não querendo sentir, ele ainda vai continuar exacerbando o orgulho. Né? Sim. Mas ele tem que ter olhos aí, como o Paulo fala, né, para ele, eu preciso me amar. E o caminho para isso, ele precisa entender. Por isso que o Evangelho de Jesus é esclarecer, orientar e consolar. Consolar. Né? Quando ele esclarece, a pessoa entende que o orgulho estava causando dor nele, ele está sendo esclarecido. A orientação é o exercício, o caminho da humildade, né? E aí tudo consola, né? Certo. Esclarecer e consolar. Esclarecer, orientar e consolar. Exatamente. Olha só, Luiz. Eu peguei um conceito de orgulho aqui do dicionário, vamos ver se aplica à nossa conversa aqui. Segundo o dicionário, orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Não tem problema nenhum ter satisfação com o meu próprio valor. De me reconhecer as minhas qualidades, as minhas virtudes. Com a minha própria honra, não tem problema de eu reconhecer isso.
O problema reside no momento que a gente começa a exacerbar esse sentimento. A gente não pode esquecer que todo defeito é uma virtude exacerbada. O que é o orgulho? É humildade exacerbada. Não trabalhada, não cultivada, não desenvolvida. O que acontece? Virou orgulho. Então a gente fala assim, né? Ah, todo orgulho é ruim. Tem que ter um pouco de cuidado aí. Não. Eu posso ter orgulho por uma conquista que eu tive na minha vida. Posso ter orgulho da conquista que um familiar meu teve, ou que um amigo teve, ou que um grupo de pessoas teve conjuntamente. Não tem problema nenhum. Aí não é orgulho, aí é uma alegria. Tivemos um probleminha aqui, mas acho que retornamos. Eu vinha dizendo, então, que não há problema algum em nós termos orgulho de algumas situações na nossa vida, desde que nós não exageremos nesse orgulho. Que a partir dessa situação eu não passe a achar que eu sou a melhor pessoa do mundo, que eu tenho que ser atendido em todas as minhas vontades, porque eu sou tão bom que eu mereço tudo do melhor. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Assim, quando fala, Regiane. Posso dar um exemplo Pode. fora da questão da família? Pode. Existe um local, as mulheres vão se identificar agora. Existe um local sei. onde o orgulho, ele aparece assim escancaradamente, que é no trânsito. No trânsito, pensei que era um salão de beleza. No trânsito. Não? No trânsito. É. Porque aqueles homens que são orgulhosos e ainda tem o agravante do machista, Sim. a gente observa claramente essa questão do orgulho, porque eles não conseguem andar atrás De uma mulher. ou até mesmo de um homem. Eles não conseguem conceber a ideia de estarem atrás de alguém. Então eles têm que estar sempre ultrapassando todo mundo para estar lá na frente de todos. Sim. Isso é orgulho escancarado. Isso é orgulho escancarado, animalizado, porque a gente verifica isso de uma forma muito clara. Né? É um belo exemplo. E eu concordo contigo quando tu dizes que existem homens que não conseguem transitar atrás de uma mulher. Se ele vê que é mulher, ele tem que dar um jeito de ultrapassar. Isso é orgulho animalizado e bem claro. A gente percebe isso muito no trânsito. Tens razão. Pois não? Não. Rosane, queria falar? Não? Eu queria pegar um gancho do que o Paulo falou, que ele disse que o orgulhoso não se ama, né? Eu diria que o orgulhoso, ele tem uma autoestima muito baixa. Como ele tem uma autoestima muito baixa, que ele não se ama, ele tem necessidade de ficar num pedestal, né, acima do outro. Então ele cria várias situações para se julgar superior ao outro, né? E se ele se amasse, se conhecesse, como Paulo diz, ele ia reconhecer a humanidade dele, reconhecer as suas imperfeições, né, aprender a lidar com elas e se amar apesar das imperfeições. E no momento que ele se ama com as suas imperfeições, ele entende e aceita a imperfeição do outro. Né? Então é isso. E ele não entende, né? Ele não aceita. Como ele não aceita dele, ele não aceita do outro. Joana de Ângeles, numa de suas obras, ela, e em outras obras, não só numa, mas em algumas obras, ela diz o seguinte, que nós temos que aprender a amar as nossas imperfeições. Sim. Nos fazer amigo delas. Sim. Acolher. O primeiro passo, né, Paulo, para tratar uma imperfeição é admitir, reconhecer, talvez amar. Amar no sentido de acolher aquela imperfeição, de trazer ela para dentro do âmago, entender aquilo, compreender por que eu sou dessa situação, por que eu ajo dessa forma. Até chegou ao ponto de dizer, isso não me serve mais. Exatamente. Aí muda perfeitamente. Porque é interessante o que a Jane comenta ali, porque invariavelmente a gente, quando vê uma pessoa orgulhosa, a gente acha assim, não, essa pessoa é senhor de si, bem, muito segura, tem completa ciência das suas virtudes, sabe o que quer, aonde quer chegar. A Jane nos diz que esse sentimento ele vem disfarçar uma baixa autoestima. São pessoas que têm essa dificuldade e que muitas vezes precisam agredir para se impor, para se colocar numa situação... Para ninguém enxergar a fraqueza. Para ninguém enxergar a fraqueza. Dele. Exatamente, dona Porque Graça. se tu não é orgulhoso, tu vai dizer, eu não sei. Tu não tem problema em dizer, eu não sei. Essa é uma frase que a gente pouco ouve, eu né, não Jane? conheço, Né? eu não sei, eu não conheço, eu não entendi. Nós vivemos, eu não compreendi. nós vivemos numa época em que as pessoas sabem de tudo, não é? Então, muitas vezes nós estamos assistindo discussões
de pessoas que nunca pisaram numa faculdade de direito discutindo sobre questões jurídicas, ou que nunca pisaram num hospital, numa faculdade de medicina, que são experts em doenças, em medicina, enfim. Isso é muito comum. E digo mais, além de saber de tudo, sabe mais do que todos. Mais do que todos, inclusive os especialistas. Isso é orgulho puro também. A frase, eu não sei, vou informar, é muito pouco ouvida. A gente ouve muito pouco, né? A gente ouve mais aquela assim, ó, eu sou assim e não vou mudar. Eu sou assim e não vou mudar. Isso é o orgulhoso escrito, né, Rejane? Isso, assim, as pessoas têm que me suportarem da forma que eu sou. Eu sou assim e não vou mudar. Isso é orgulho puro. Nem ela se suporta também, né? Porque a pessoa que fala assim é porque ela não crê na vida. Ela acha que até o túmulo e ali acabou. Sim. Por isso que eu não vou mudar. Sim. Vão ter que me engolir assim. É. Mas se tu sabe que tu tem uma pré e uma pós-vida, né? Aí a pessoa tem que ter conceito então do progresso, né? O progresso. O progresso. Eu acho que eu acho assim, se a pessoa é orgulhosa, assim, top de orgulho, fica focada com o próprio orgulho, quem é que quer viver assim? Nem ele se suporta. Mas são etapas, né, Gatti? A pessoa que está nessa etapa de dizer, eu sou assim, não vou mudar, ela ainda não alcançou um entendimento de que ela precisa melhorar, que ela precisa crescer. Não tem a noção do progresso, da necessidade do progresso, de compreender que ela está numa caminhada para melhorar. Ela acha que o mundo tem que se amoldar ao estilo dela, ao modo dela, e ela não tem que produzir nada para o melhoramento dela. Né? É muita infantilidade, né? Tem um comentário na internet. Tosnildo. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Perfeito, Tosnildo. O humilde, ele está muito mais aberto a receber novas informações. Sim. Ele não se fecha, ele busca mais conhecimento, ele busca mais informação, ele busca se colocar de uma forma melhor. O orgulhoso... Voltamos. Peço perdão, eu não sei o que está havendo aqui, mas já estamos de volta. Eu dizia então que o humilde ele está sempre disposto a buscar novas informações, a se alterar, a modificar, enquanto que o orgulhoso não, ele já está pronto, ele se considera pronto, ele se considera completamente resolvido, não tem mais questões a serem trabalhadas, já chegou no ápice dele, né? Aquele é o meu melhor, não irei para frente além do que eu já estou, porque eu sou tão bom assim, e não tem nenhuma atitude de melhoramento. Luiz? Na verdade, os humildes são muito mais receptivos nos grupos, né? As pessoas gostam das pessoas Das pessoas humildes, gostam, é verdade. Os orgulhosos, as pessoas já olham diferente para ele. Lá vem o cara que sabe tudo. Né? Então, assim, ele já chega ditando o ritmo. Então, assim, eles não são muito bem-vindos naqueles grupos de pessoas, né? Principalmente na família. Chegou o orgulhoso, todo mundo abre fora. O orgulhoso top, né, Luiz? Porque orgulhoso todos nós somos, né? Todos nós somos. Mas tem o top, né? Sim, aquele que qualquer assunto que tu falar, ele tem teses. Sim, sim. Ele defende as teses. E aí só ele que fala. E todo só mundo... ele que fala, só ele que tá certo, só ele que sabe tudo. Isso é uma pessoa que não é muito agradável, né, Rejane? Sim, no final ele diz assim, eu é que sei. Eu é que sei. Uma boa frase para terminar uma manifestação do orgulhoso. Tem um comentário aqui, Marcelo, da Maria Lúcia. É uma visão materialista daquele que diz, não vou mudar. Exatamente o que a Grátia estava dizendo. Materialista no sentido de não compreender que a caminhada dele não vai encerrar aqui. Esse não vou mudar, eu vou dar uma notícia para ele, ele vai mudar. Ele vai mudar, queira ou não queira, porque o progresso é inexorável. Ele pode estagnar, ficar parado nessa dificuldade, insistir em não mudar, mas o mecanismo da providência divina vai encontrar uma maneira para que ele seja encaminhado para essa mudança. É aquilo que a gente não aprende no amor, ele vai aprender na dor. Então, algumas situações vão se apresentar na vida dele, se não nessa existência, numa próxima,
para que ele tenha a oportunidade de melhorar. O orgulho vai ser vencido em todos nós. Esse é o capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Exatamente. Que Jesus fala que os pobres de espírito são os humildes. Os humildes. Então, é importante deixar assim por último, né? Então, uma palavra de que é muito mais inteligente ser humilde. Sim, com certeza. Muito mais inteligente. Primeiro porque pelo aquilo que o Luiz comenta. As pessoas são mais receptivas às humildes. Eles se relacionam melhor. E segundo, porque o humilde está sempre aberto ao aprendizado. E as mudanças. E se tu estás sempre aberto ao aprendizado, tu vai receber o aprendizado. Sim. Recebendo o aprendizado, tu cresce. Enquanto que o orgulhoso fica lá estagnado. É isso? Então tá, pessoal. Estamos sobre o nosso horário. Vou agradecer a atenção de vocês. Nos encontramos no próximo. Agora a Regiane vai fazer a prece final e a irradiação. É isso? Obrigado. Obrigada, Marcelo. E que nós possamos todos, a partir dessa reflexão, verdadeiramente nos tornarmos mais humildes. Então vamos encaminhando neste momento a nossa irradiação para os nossos irmãos suicidas, rogando ao nosso amoroso Pai a assistência, o socorro bendito a cada um daqueles nossos irmãos que estejam neste momento desgostosos da sua existência, desencantados de sua vida, deprimidos, tristes, angustiados. Deus está com todos nós. Nós rogamos neste momento por cada um destes irmãos que estejam cultivando dentro de si o sentimento de amargura, de depressão, de angústia. Que possam despertar para a necessidade, amado Pai, de darem continuidade à sua existência, buscando, através da fé, a força e a vontade de viver. Que não lhes falte, Senhor amigo, uma mensagem, um telefonema, uma presença, um livro, um amigo, um sorriso, um abraço, para despertar nesses amados irmãos o desejo de darem seguimento à sua existência. Mas rogamos também por cada um daqueles outros que já estão cultivando dentro de si o desejo da prática do suicídio. Que sejam socorridos e amparados pelos seus mentores amigos, que despertem para a necessidade da continuidade de suas existências, pois que o suicídio é uma porta ilusória, errônea, que agravará em muito a sua existência. Mas não poderemos deixar de orar aqui para aqueles que já partiram, Pai, para aqueles que já entraram por esta porta, que lhes traz tantas amarguras e sofrimentos, onde cada um deles pensavam encontrar a paz, a tranquilidade e o alívio dos seus tormentos. Do lado de lá, encontraram sua situação agravada, muito mais dolorosa do que antes. Que eles possam receber neste momento as nossas orações, as nossas preces. Rogamos, Pai, pela vossa bondade sublime para com estes irmãos que estão perdidos, que ainda não conseguiram se dar em conta do ato impensado
ou do ato impulsivo diante desta busca ilusória do alívio de seus tormentos. Socorre, Senhor Deus de amor, a estes nossos irmãos sofredores, onde quer que eles estejam. Que assim seja, Pai. E agora, então, encaminhamos o momento da irradiação para as águas, a magnetização das águas, para o passe, que estejamos todos receptivos, os irmãos aqui presentes que receberão o passe, os irmãos que estão nos seus lares, que neste momento esta corrente bendita possa envolver-nos a todos com sublime luz. Que esta luz traga-nos a energia salutar que necessitamos para o nosso refazimento. Sustenta-nos, ó Pai, neste instante, pois colocamo-nos em Tuas mãos. O Senhor sabe, Senhor, do que cada um de nós necessitamos e o que cada um de nós merecemos. Por isso colocamo-nos em vossas mãos, Senhor. Envolva-nos, Pai, com Tua misericórdia sublime, proporcionando-nos tudo aquilo que merecermos, um despertar. Reenergiza-nos para que nossa alma consiga despertar para as verdadeiras necessidades da vida espiritual. Fortalecei, Pai, nossos corpos, dando-nos, Senhor, o despertar de nossas consciências para a necessidade de muitas vezes modificarmos nossos hábitos diante desses corpos que são a morada de nossas almas. Que tenhamos o discernimento entre o bem e o mal, entre uma conduta voltada para as Tuas leis, e que tenhamos em nós esse desejo sublime da humildade, e que consigamos despertar a transformação tão necessária para todos nós. Que os nossos ambientes domésticos sejam envolvidos por toda esta luz bendita. Também nossas águas recebam componentes medicamentosos, os quais necessitamos para restabelecer a nossa condição de saúde. E assim, Senhor, agradecidos pela misericórdia derramada, pela assistência proporcionada a cada um de nós, nossa gratidão, Senhor. Que assim seja. E convidamos a todos os irmãos para que amanhã possam estar conosco novamente aqui nessa mesma plataforma, acompanhando o nosso momento diário de orações às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos nós uma noite maravilhosa, de muita paz e de muita luz para todos nós. Boa noite, que assim seja.